Olá, amigos da Sistec, sejam muito bem-vindos a mais um TJS. Eu sou Kleber Duval, levando a todos, a partir de agora, informação com credibilidade. Vamos então conferir as manchetes. 4 pessoas morrem em batida entre carreta e caminhão em São Pedro do Avaí. Um dos motoristas pode ter cochilado ao volante. Polícia prende suspeitos de matarem homem a facadas na zona rural de Imbé de Minas. Contagem regressiva para a entrega da nova sede administrativa da Prefeitura de Caratinga já começou. A obra deve ficar pronta até outubro. Gasolina e diesel mais caros a partir desta quarta-feira, anuncia a Petrobras. Motociclista perde a vida ao ser atingido por carro na BR-381, em Governador Valadares. Briga entre irmãos acaba em incêndio no bairro Santo Antônio, em Caratinga. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Um violento choque entre uma carreta e um caminhão caçamba deixou 4 pessoas mortas na madrugada desta terça-feira, na BR-116, em trecho que corta São Pedro do Avaí, distrito de Manhuaçu. Os 2 veículos bateram de frente. A colisão envolvendo a carreta com a placa de Laranjal, Minas Gerais, e o caminhão caçamba com a placa de Domingos Martins, Espírito Santo, aconteceu em uma reta. Os mortos, segundo informado, foram o condutor da carreta, de 38 anos, a filha dele, de 15 anos, e a esposa, além do condutor do caminhão caçamba. Após a colisão, a carreta pegou fogo, deixando 2 de seus ocupantes carbonizados. Por volta de 4 da manhã, a empresa EcoRio Minas fez um contato conosco na unidade da PRF em Realeza, nos informando que havia acontecido uma colisão entre 2 veículos de grande porte, uma carreta e um caminhão caçamba. De imediato, a equipe se deslocou aqui para o local e, ao chegarmos, nos deparamos aí com esse acidente de grandes proporções. Um dos veículos se incendiou. Num primeiro momento, nós conseguimos detectar 2 vítimas fatais. Em decorrência das chamas, não foi possível acessar aí o interior de um dos veículos, e só após a contenção das chamas por parte do Corpo de Bombeiro que conseguimos acessar o compartimento interno de um dos veículos envolvidos e, nessa situação, localizamos mais 2 vítimas fatais, infelizmente. No total aí de 4 vítimas fatais. A principal suspeita é de que o motorista da carreta possa ter cochilado ao volante, provocando a colisão contra o caminhão caçamba. Os sinais no local da batida indicam que ele trafegava na contramão de direção. Muito precoce nós informarmos, quem deu causa, o que aconteceu. Mas, a princípio, os primeiros indícios, os primeiros sinais que nós localizamos aqui no local do acidente indicam que um dos condutores aqui invadiu a contramão, o condutor da carreta invadiu a contramão de direção e veio colidir frontalmente aí com o veículo que se deslocava sentido a Caratinga. Esses são dados preliminares, são informações preliminares. Como eu disse, é muito precoce a gente determinar, mas são levantamentos iniciais. Então, dessa forma, é bom que fique frisado aí que ainda há muito trabalho a se fazer para que a gente possa fazer o levantamento completo do acidente e determinar quem foi o causador. Rhodes confirmou que o motorista do caminhão caçamba morto na batida, Avelino Bassani, de 65 anos, era morador de Realeza. Tomamos conhecimento, tratasse aí de um morador de Realeza, uma pessoa bem conhecida aqui na região. Parece que estava saindo de casa naquele momento para ir para algum local para executar sua atividade profissional, que ele trabalhava com caminhão caçamba. Infelizmente, tivemos essa perda aqui da nossa região. De acordo ainda com o policial rodoviário federal, a carreta envolvida na colisão transportava carga que deveria ser entregue com urgência. Mas sabemos que ele estava indo para o estado de São Paulo com essas cargas de urgência
talvez isso deva ter alguma relação com esse acidente. A Petrobras anunciou nesta terça-feira que elevará o preço da gasolina a partir desta quarta-feira, 16. O óleo diesel também vai subir. Segundo a Petrobras, a gasolina passará a ser vendida às distribuidoras com 16% de aumento. Já o diesel terá elevação de preço de 26%. Assim, o litro da gasolina ficará para as distribuidoras 41 centavos mais caro que o diesel, 78 centavos também o litro. Os combustíveis também subirão nas bombas, mas o índice das elevações depende de inúmeros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda, não tendo sido anunciada uma estimativa desse aumento. O reajuste é para adequar os preços dos produtos da Petrobras ao mercado internacional. Havia risco de faltar combustível no país por não compensar as empresas importadoras comprar caro no mercado internacional e vender barato no Brasil, já que a Petrobras não consegue refinar todo o petróleo de que o país precisa. Praticamente todo o Brasil ficou sem energia elétrica nesta terça-feira 15. Somente Roraima foi o estado que escapou do apagão. Nem todas as localidades sofreram cortes. Em Caratinga, parte da cidade ficou sem luz. A informação é de que a pane teve início no Nordeste, sendo necessário o desligamento da energia em outras regiões do país, para que o sistema não sofresse danos maiores, já que é interligado. Até o fechamento deste TJS, não havia ainda informações mais exatas sobre a causa do blackout. Um motociclista perdeu a vida nesta segunda-feira em uma colisão contra um automóvel na BR-381 em Governador Valadares. Marcélio Vinícius Silveira Caetano, de 20 anos, foi atingido pelo carro na entrada de um posto de combustíveis. O carro teria saído da pista e entrado repentinamente no posto, pegando o motociclista que vinha pela rodovia em sentido contrário. Imagens de uma câmera de segurança filmaram a batida. Com o choque, a vítima foi jogada para o alto e, na queda, bateu a cabeça em um meio-fio, morrendo no local. O rapaz morava em Coronel Fabriciano. Nenhuma das 4 pessoas que estavam no carro de passeio se feriu. O motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. A Prefeitura de Caratinga está prestes a inaugurar a sua nova sede administrativa. As obras começaram em novembro do ano passado e estão previstas para terminar em outubro próximo, menos de um ano desde o seu início. Dentre os benefícios da transferência estão a economia com aluguéis e o maior desenvolvimento da cidade. O gabinete do prefeito e diversas secretarias administrativas da Prefeitura de Caratinga vão ser transferidos para a nova sede administrativa. Segundo o prefeito Wellington Moreira, além de otimizar a prestação de serviços públicos, a iniciativa vai trazer economia para o município. O atendimento ao público de forma generalizada ficará muito mais eficaz, com as decisões administrativas sendo tomadas todas aqui no mesmo momento. Reuniões, não vai haver a necessidade de deslocamentos grandiosos, né, por parte dos secretários ou até do próprio prefeito. Desgaste pessoal, desgaste emocional, riscos que se corre, né, nos deslocamentos. E nós estamos tentando, obviamente, com isso, e iremos conseguir, com certeza, com a inauguração aqui, minimizar esses problemas. As obras começaram em novembro do ano passado e devem terminar em outubro deste ano. O diretor operacional da empresa responsável pela obra, Clinton Teixeira, explicou que tudo está dentro do cronograma. Parte pesada da obra, estrutura pesada, cobertura, já está tudo concluído. Agora a gente está na fase mesmo de acabamentos. O andar, o subsolo aqui já está com praticamente a pintura e piso já está finalizado. Então agora nós estamos ali nos outros 2 pavimentos, né, com essa seção de acabamentos. O tempo estipulado para a conclusão foi de quase um ano. Isso porque o método que está sendo utilizado é o de construção modular, que é muito mais rápido e sustentável que o tradicional. Está sendo feito com o método de estruturas metálicas e vedações, paredes em steel frame, né, um material muito resistente, normatizado. A obra convencional que você consome aí
500 litros de água por metro quadrado, numa construção a seco você consome ali 30 litros de água por metro quadrado. Então tem essa questão sustentável, da agilidade, né? Então são vários benefícios que eu acho que o mercado aos poucos vem conhecendo esses materiais e é um método construtivo que vai expandir muito nos próximos anos aí no Brasil. O método de construção escolhido também deve proporcionar economia para o município. Obra de uma metragem quadrada maior, ela se equipara, ela chega a se equiparar aos métodos convencionais já. O custo vem se igualando. Mas quando você pega o tempo em que ela vai ser entregue bem antes e que o imóvel já vai ser utilizado com bastante antecedência, então esse aluguel, por exemplo, que se deixa de pagar em outros edifícios, você acaba tendo ali uma economia. Então, uma obra em torno aí, num primeiro momento, ela girou em torno aí de entre 10 e 11 milhões de reais, né? E a gente estima que deve aproximar os 12 milhões, em razão também aí da oneração em relação aos materiais utilizados, mas isso tudo devidamente comprovado e atestado no processo licitatório, e que nós estaremos com a possibilidade de trazer para cá secretarias, nós estaremos economizando num primeiro momento. Num primeiro momento nós estaremos economizando aí cerca de 70 mil reais mês para o município. Os aluguéis que nós pagamos hoje, nós estaremos funcionando com esses setores todos aqui na nova sede. A nova sede administrativa da Prefeitura de Caratinga ocupa uma área de 3.200 metros quadrados e fica na Avenida Professor Armando Alves da Silva. A ideia é concentrar 70% das secretarias no novo prédio. A mudança para o local deve ajudar também no desenvolvimento da cidade. A possibilidade de fazer com que desafogar o crescimento imobiliário e também comercial, né? Tem um viés comercial para oficinas, para empresas maiores, né? de montagem, como já temos algumas no decorrer da avenida, e o objetivo realmente principal também era esse, fazer com que o desenvolvimento que é impossível hoje para algumas regiões de Caratinga fosse trago para essa região onde realmente a gente enxerga a possibilidade desse desenvolvimento. Veja a seguir: polícia prende suspeitos de matarem homem a facadas na zona rural de Imbé de Minas. A Polícia Militar prendeu na noite desta segunda-feira 2 suspeitos de terem matado um homem no distrito dos Manducas, em Imbé de Minas, na tarde do mesmo dia. A vítima foi esfaqueada. Antônio Lopes da Cunha, de 61 anos, foi morto dentro de um carro na tarde dessa segunda-feira. Segundo informado, ele foi atingido na região do tórax por pelo menos 5 facadas. No final da tarde, a polícia conseguiu encontrar os suspeitos de terem cometido o crime. 2 homens que estavam bebendo com Antônio durante a manhã do mesmo dia em que ele foi esfaqueado. Eles negam a autoria. No local a gente apurou, e através de câmeras também, e através de conversa com testemunhas, com pessoas que estavam na localidade, que a vítima estaria desde as 9 horas da manhã acompanhada desses 2 indivíduos que a gente conduziu até aqui, fazendo uso de bebida alcoólica nos bares do município, né, do distrito. Os suspeitos do assassinato foram presos em Ubaporanga. A Polícia Militar recebeu informação, através do Copom, que havia 2 suspeitos no distrito de São Sebastião do Batatal, que pertence ao Ubaporanga, mas é divisa com Imbé de Minas, com Manducas, e informando que esses indivíduos aparentemente tinham as mesmas características dos indivíduos que estariam em companhia da vítima. Chegando em São Sebastião, foi possível abordar esse veículo táxi. E durante a verificação das pessoas, a abordagem das pessoas, ficou constatado que se tratava dos 2 suspeitos que haviam passado a manhã inteira fazendo uso de bebida alcoólica com a vítima. Antônio era lavrador e morava na cidade de Piedade de Caratinga. O caso continua em investigação. O programa Chame a Frida, que oferece atendimento virtual
ou seja, via internet, a mulheres em situação de risco e vítimas de violência doméstica será ampliado em Minas. Agora, mais 24 cidades, essas do norte do estado, também vão contar com o serviço. Esse é um canal direto com as delegacias especializadas de atendimento à mulher no estado. O canal direto com as delegacias especializadas de atendimento à mulher já funcionava em cidades como Manhuaçu, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Betim, Lagoa Santa, Barbacena, Ribeirão das Neves e Ouro Preto. Agora, mais 24 cidades do norte de Minas também vão poder contar com o serviço, entre elas Montes Claros, Januária, Janaúba, Espinosa, Grão-Mogol, Manga, Taiobeiras e Salinas. O programa Chame a Frida foi criado para que as mulheres possam denunciar à Polícia Civil se estão sendo vítimas de violência doméstica, de forma rápida, via WhatsApp. Por meio do canal, também é possível solicitar agendamento para formalizar medidas protetivas, solicitar cópia das medidas e consultar orientações, como, por exemplo, o que deve ser feito pela vítima caso o agressor não cumpra as medidas. Às vezes eu percebia que a vítima ia até a delegacia da mulher, onde eu trabalho, simplesmente para tirar uma dúvida, né? É uma coisa que eu acho que ela pode resolver de maneira virtual, agiliza a vida dela. Então ali ela vai encontrar praticamente tudo que ela precisa. O que fugir dali tem uma opção que ela consegue falar com o policial. Em cada cidade, a ferramenta funciona com um número diferente. A vítima precisa enviar uma mensagem para o número da cidade em que estiver e, de forma automática, a atendente virtual Frida vai fazer o acolhimento imediatamente. O sistema está programado para recolher os dados informados pelas vítimas e responder aos comandos digitados na tela de conversa com as informações necessárias. As mulheres que precisam de ajuda ainda podem enviar sua localização pelo aplicativo. O Chame a Frida funciona 24 horas e também é acessível para pessoas analfabetas, já que o atendimento pode ser feito por meio de áudios e fotos. Um violento homicídio foi registrado por volta das 10 da noite desta segunda-feira, em Ipaba, no Vale do Aço. Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros. Segundo informado, mais de 20 disparos teriam sido efetuados contra ele. A vítima apresentava perfurações no tórax, na cabeça e nos braços. Um outro adolescente de 16 anos, que estava com a vítima, foi atingido por um tiro de raspão no braço. De acordo com as investigações até agora, os dois estavam conversando, sentados em um banco de madeira, em uma esquina, quando dois indivíduos desceram de um Fiat Uno e começaram a atirar com pistolas, fugindo em seguida. A polícia considera que os autores podem ter ligação com o assassinato no ano passado, na zona rural de Conselheiro Pena, do pai do adolescente, de 48 anos, em uma disputa por pontos de tráfico de drogas. Os suspeitos do assassinato do adolescente teriam 23 e 35 anos. Até o fechamento deste TJS, eles ainda não haviam sido localizados. De acordo com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Caratinga tem 65.306 eleitores. Cerca de 82% deles possuem a biometria cadastrada. Lembrando que para os 17% que faltam, o cartório eleitoral de Caratinga retomou os atendimentos para o cadastramento. O serviço de atendimento ao eleitor para esse procedimento funciona de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 6 da tarde. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região, nesta quarta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quarta-feira em Caratinga e região será sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 19 graus e a máxima 28 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 16 graus e 25 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 16 graus e 27 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 16 graus e a máxima 26 graus.
Veja a seguir: briga entre irmãos acaba em incêndio no bairro Santo Antônio, em Caratinga. Um desentendimento entre dois irmãos pode ter resultado no incêndio de uma casa na tarde desta terça-feira em Caratinga. O fato ocorreu no bairro Santo Antônio. Nesta imagem dá para ver que o fogo já havia se espalhado bastante pelo interior da casa. O incêndio acometeu a sala, um quarto e o início de uma copa da residência. O incêndio aconteceu no bairro Santo Antônio, em Caratinga, na tarde desta terça-feira. Sargento Silvestre foi um dos bombeiros que atuou na ocorrência. A equipe demorou aproximadamente 15 minutos para apagar o fogo. Chegando aqui, nós nos deparamos com um incêndio em 2 cômodos da casa. Ainda estava em chamas, então os militares, quando entraram para debelar o incêndio, eles conseguiram parar o incêndio ali na parte da copa da casa. É uma casa de 6 cômodos, o restante da casa não incendiou-se. A casa tinha 2 moradores, sendo que um deles estava do lado de fora. O outro, do lado de dentro, foi retirado pelos próprios vizinhos e depois encaminhado para atendimento médico pelo SAMU. Nós conseguimos acessar a casa pelo lado da frente e pela parte de trás. Pelo acesso à parte de trás, nós descobrimos o morador que seria a suposta vítima do incêndio. Porém, ele estava sendo amparado por vizinhos, ele não tinha ferimentos, não tinha queimaduras. Constatou-se que ele estava com um surto psicótico. Ainda de acordo com o bombeiro militar, o incêndio pode ter danificado a estrutura da casa. A casa é com telha, a outra metade é com laje. Nessa parte de laje não teve nenhum abalo. Porém, na parte onde tem a estrutura para telhados, a estrutura de madeira, ela está tendendo a cair. Está caindo muita telha e a maioria das madeiras que sustenta o telhado já queimou, está enfraquecido. Então, tem sim o risco. E foi passado para o morador essa situação do risco. A gente fez o acionamento da Defesa Civil para comparecer no local, para poder fazer um laudo técnico da situação, né? Alguma residência ou entorno teve algum problema? Não, o incêndio não passou para as residências. O que aconteceu, que passou para a residência na parte de trás e lateral, foi um pouco da fumaça, porém, tão logo foi debelado o incêndio, acabou a fumaça, não tem risco a outras residências. A causa do incêndio ainda não foi confirmada, mas suspeita-se que tenha sido o resultado de uma briga. Segundo relatos do outro morador lá, o irmão dele, eles tiveram uma discussão e aí o irmão dele colocou ele para fora de casa, logo depois a casa começou a incendiar, né? Então ele suspeita que o irmão tenha colocado fogo em alguma parte da casa. Ainda está sendo apurada a causa da morte do padre José de Souza Carvalho, de 61 anos, natural da vizinha Inhapim, que teve o corpo encontrado na última semana às margens de um córrego da zona rural de Itaúna, na região central do estado. O padre estava desaparecido desde 4 de agosto último. O corpo dele foi achado seminu, em avançado estado de decomposição. O padre morava em Itaguara, na região metropolitana de Belo Horizonte, e cuidava do pai idoso. Ele saiu de casa, segundo uma sobrinha, para encontrar-se com um homem que tem antecedentes criminais. Até agora, esse indivíduo não foi localizado. Padre José de Souza foi afastado das atividades religiosas pela igreja há 3 anos, por motivos não revelados. E foi morto dentro de sua farmácia, em Ipatinga, o também influenciador digital e comediante Tiago Brito. A informação, publicada na imprensa do Vale do Aço, dá conta de que o empresário acabava de chegar ao estabelecimento quando o homem entrou no local e atirou nele, fugindo em seguida em um automóvel Corolla. Testemunhas disseram ter visto o sujeito esperando dentro do carro pela chegada da vítima, na porta da farmácia. Até o momento do encerramento deste TJS, não se conheciam ainda nem a autoria e nem a motivação do crime. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Nos veremos de novo no próximo TJS. A todos, um forte abraço.
e até lá.